Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo bem. Amados, uma coisa que a gente precisa entender, até para que a gente consiga entender por que é que nós temos que buscar pela restauração do casamento e também por que nós devemos esperar pelo marido de volta e não ir buscar um outro relacionamento, um outro casamento. Para que a gente possa entender isso, a gente precisa entender dois fatores preponderantes da palavra do Senhor: lei e graça. Lei e graça. A gente precisa entender, tá? Entenda que a graça não joga fora a lei. A graça não despreza a lei. A graça nos capacita a cumprir a lei divina. E eu quero te ensinar isso com a expertise do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era doutor da lei, né? Ele mesmo se autoproclamava fariseu, né? Doutor da lei, tendo o seu pai como também um fariseu. Então ele entendia muito bem da lei e aí ele conheceu a graça de Cristo. E isso deu para ele uma percepção ainda melhor a respeito de lei e graça, que eu quero passar para vocês. Primeira coisa, ele começa no capítulo 7 do livro de Romanos, dizendo o seguinte: porventura ignorais, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: gente, olha só, a lei, ela não vale apenas por um momento da sua vida. Ela vale por toda a sua vida. Enquanto você estiver vivo, então a lei, ela tem vigência sobre a sua vida. E ele vai usar um dos exemplos mais impactantes, né? Que é justamente a união matrimonial. Ele vai dizer, olha, o homem está ligado à sua mulher e a sua mulher ao seu marido, enquanto estiver vivo. Uma vez falecendo um dos dois, o outro fica livre para se casar com quem quiser. Mas enquanto estiver vivo, a lei matrimonial segura os dois, retém os dois naquela aliança. E aí ele vai esclarecer, mas então a lei é boa ou ela é ruim? A lei em si é pecado? Ao versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Não, de jeito nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: querido, a gente só sabe o que é pecado quando a lei diz para nós, olha, não é para fazer isso, não pode fazer isso. Se fizer isso, está errado, né? Então, o preceito da lei é justamente aquilo que a lei está nos ensinando. Por exemplo, a lei de não cobiçarás. O que a lei quer nos ensinar? Que o que é do outro é do outro, o que é meu. Pronto, não cobice o que é do outro. Não pegue o que é do outro, não tenha interesse nas coisas do outro. O que é seu, o que é do outro é do outro. Esse é o preceito da lei. Então eu não posso cobiçar. Se eu cobiçar, eu estou indo contra a lei e, portanto, eu estou pecando, né? O adultério, por exemplo, que é o que a gente trata. Existe uma lei, não adulterarás. Não adulterarás. O que acontece? Qual que é o ensinamento da lei do não adulterarás, do proibido adulterar? O ensinamento é de que a esposa do próximo é a esposa do próximo. Se eu quiser me casar, eu preciso me casar com alguém que não tenha um esposo. No caso das mulheres, a mesma coisa. O esposo, né, o homem, se ele está casado, ele é esposo da fulana. Então eu não posso ir lá e pegá-lo como meu esposo. Não pode. Existe uma lei. Até quando essa lei vai durar? Enquanto ele estiver vivo, enquanto ela estiver viva. Enquanto houver ali a vigência da lei sobre as pessoas que estão sujeitas a ela, então eles não são livres para um novo casamento. E o que a lei nos ensina? A lei do adultério nos ensina de que, poxa vida, o que é do outro, o que é meu. Porque se alguém for querer tirar o que é meu, eu não vou gostar. Então, a lei
estabelece algumas coisas e diz o que podemos e o que não podemos fazer. Se nós fazemos o que a lei proíbe, então nós estamos pecando, né? E nós não estamos sofrendo a eficácia da lei sobre as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer, você só sabe que adulterar é um pecado porque a lei diz que não pode adulterar. Só por isso. Mas aí o apóstolo Paulo vai falar lá no livro de Romanos ainda, no capítulo 8, no versículo 3, porque o que fora impossível a lei. O que é impossível a lei? A lei, é impossível para a lei dizer o que é pecado? Não. A lei consegue, com uma extrema eficiência, dizer que adulterar é pecado. A gente consegue perceber isso da lei. Só que a lei é incapaz de fazer com que eu e você cumpramos a lei. Ou seja, a lei é incapaz de fazer com que nós não adulteremos. A lei é incapaz. Sabe por que a lei é incapaz? Porque no que estava enferma pela carne. O que é enferma pela carne? Pela incapacidade do ser humano de cumprir a lei. Porque o desejo do ser humano de ir lá e tomar a mulher que não é sua, de ir lá tomar o marido que não é seu, o desejo de ter aquele lá, os sentimentos, a necessidade de estar com aquela pessoa, a necessidade de fazer sexo com aquela pessoa, era muito maior do que a consciência ou a ciência de obedecer o que a lei dizia, não adultera. Ou seja, estava doente, estava maculado pela interferência do pecado, da natureza pecaminosa. Então, para a lei era impossível nos fazer cumprir a lei. Todavia, não era impossível a lei nos mostrar o que podia e o que não podia ser feito. Para resolver esse problema, Deus fez o que então? Deus mandou o seu filho, seu único filho, amado em semelhança de homem, né, para vir morrer por nós, para jogar fora, rasgar a lei e deixar todo mundo livre para fazer o que bem entende? Não. Porque se fosse assim, Jesus não precisaria morrer, porque a própria carne que estava doente pelo pecado já estava fazendo a sua própria vontade. Então não haveria necessidade de Cristo vir para que nós viéssemos a continuar fazendo o que queríamos, porque já estávamos fazendo. Por isso que a lei estava sendo deixada de lado, abandonada. Mas então Cristo vem, morre por mim, por você. Para quê? Olha o que diz o versículo 4, se você prestar atenção. A fim de que o preceito, o que é preceito? O ensinamento. Aquilo que a lei quer nos ensinar com o não adultério. Não pegue a mulher do outro, não pega a mulher do próximo, não pega o marido do próximo, porque quando você tiver o seu, você não vai querer que pegue o seu marido, a sua esposa. É isso que a Bíblia a lei estava nos ensinando. Esse é o preceito da lei. E então, o que Jesus fez? Fez com que o preceito da lei se cumprisse em nós. Ou seja, nos deu habilidade para cumprir a lei. Olha que legal. Deus não rasgou a lei. A lei nós precisamos cumprir. Continua valendo. Só que agora nós temos a capacidade frente aos desejos carnais. Nós temos alguém para bater de frente com a natureza pecaminosa e falar, não, a carne não quer obedecer, mas o Espírito quer obedecer, então vamos fortalecer o Espírito e vamos obedecer. Então, olha só aqui, ó. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas agora andamos segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E a lei foi dada por Deus. Deus é Espírito. Então nós devemos nos inclinar à obediência. O que a gente precisa entender, querido, é que nessa situação toda que nós vivemos, situação que o marido está vivendo hoje, de uma prática contrária à lei de Deus, contrária à vontade de Deus, o que Deus vai fazer é justamente pegar esse sacrifício que Cristo já fez por nós e fazê-lo entender. Colocar o Espírito de Deus dentro do teu marido, dentro da tua esposa, para que então ele venha e obedeça. Primeiro conheça
de fato, entenda que precisa obedecer e então ele obedeça à vontade de Deus, ou seja, obedeça o preceito da lei de Deus. Então o que Deus fez não foi remover, não foi jogar fora, rasgar as leis, mas nos capacitar a obedecer, coisa que antes nós não tínhamos condições, porque somente era exercido sobre as nossas vidas a vontade da lei, a vontade da carne, a força da carne. Agora nós temos uma contraposição. Agora, além da força da carne, nós temos a força do Espírito nos capacitando a fazer as coisas do Espírito. Ou seja, se a gente pender para o lado do Espírito, então nós vamos fazer a vontade de Deus. Se nós pendermos para o lado da carne, então nós não faremos a vontade do Senhor. Por isso que Deus nos trouxe para o deserto, para Ele abrir a nossa cacholinha, a nossa mente, de que a gente não pode, em hipótese nenhuma, desobedecer a Deus. A gente precisa obedecer a Deus. Então, pastor, qual que é a graça de Deus? Porque a lei nós já conhecemos. A lei é o que pode e o que não pode fazer. Então, a graça de Deus, esse favor imerecido que Deus fez por nós, o que seria? Seria exatamente isso, a capacitação através do Espírito Santo de nós obedecermos. Você não tinha essa capacitação. O único poder, a única força que exercia sobre você era a força do pecado, da natureza pecaminosa. O que Cristo fez? Nos fez um favor de nos capacitar a vencer, nos capacitar a obedecer à vontade de Deus, a lei divina. E é exatamente isso que Deus vai fazer, já está fazendo conosco e vai fazer com o seu marido e com a sua esposa. Capacitá-lo através do Espírito Santo de Deus, através de uma nova vida, através de um processo de regeneração, um processo onde a carne, os desejos da carne são deixados bem quietinho, lá no fundinho, e onde a vontade do Espírito é que prevalece na vida da pessoa. Então é exatamente assim que Deus vai mudar a vida do teu marido, a vida da tua esposa. Exatamente assim. Nenhum ponto para fora, nenhum ponto para dentro. É exatamente assim que Deus vai trazer toda essa transformação. Mas essa transformação toda começa por você. Toda. Começa por você. Você respeitando, você obedecendo, você fazendo a vontade do Senhor. Porque para isso que Deus te chamou para o deserto. Para Ele te mostrar. Para Ele falar ao teu coração e te mostrar. Queridos, você tinha uma lei que você não era capaz de obedecer. A lei não conseguia te obrigar a obedecê-la, mas ela te mostrava o que você devia e o que você não devia. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a capacidade que a lei não tem. Vou fazer você obedecer. E é exatamente o que diz lá em Ezequiel 26:36, né? Que ele colocaria o Espírito dentro de nós para que nós viéssemos a obedecer os seus mandamentos, ordenanças. É exatamente assim. Que Deus abençoe a tua vida, que você fique na paz, que você tenha entendido. Lei e graça não se separam. Lei e graça não são coisas opostas. Lei é a vontade de Deus e a graça é a capacidade de nos adequarmos a ela. Que Deus abençoe a tua vida. Fique